Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais esse vídeo. Nesse vídeo a gente vai fazer uma receita diferente daquela de Pegas, a gente vai fazer o tensionamento na massa. E a gente começa colocando água e dissolvendo o nosso fermento nessa água. Água em temperatura ambiente, então ela não está nem muito gelada, nem foi aquecida. Água em temperatura ambiente. Se você tiver num dia muito quente, eu recomendo usar água gelada. Se tiver num dia mais friozinho, pode usar água em temperatura ambiente. A receita completa está na descrição. Aqui eu estou fazendo meia receita. Isso obviamente vai depender da quantidade de pizza que você quer servir, mas essa meia receita vai me dar 3 a 4 massas de pizza. A receita inteira vai te dar aí 7, talvez 8 bolinhas de pizza, né? Você vai acabar fazendo 7 a 8 pizzas individuais. Estou usando essa farinha Caputo. Ela é relativamente fácil de encontrar. Nos outros vídeos eu tenho tentado usar a Venturelli, mas como eu estava com essa daqui, acabei usando antes que ela pegue muita umidade. Então, enquanto o fermento está dissolvido na água, ele vai começar a ser ativado, eu vou separar a minha farinha. Só lembrando, né, que as pegas elas também são tensionamento, mas o processo é diferente. Então aqui a gente usa a massa inteira para ela quase que se auto-tensionar, é um pouquinho diferente. Beleza, galera? O próximo passo é adicionar a farinha pouco a pouco na água e eu vou mexendo com a ponta dos dedos. Nessa primeira etapa, eu vou misturar apenas 50% da farinha. Depois eu vou complementar com o restante. Essa massa tem 62% de hidratação. Depois que a gente terminar e separar as bolinhas, ela pode ficar de 24 a 48 horas dentro da geladeira. Você normalmente tira 3 horas antes e ela vai manter uma boa elasticidade, além de ser uma massa leve e bem aerada. Metade da farinha já incorporada na água, eu vou adicionar o sal, lembrando que eu estou fazendo meia receita, tá? Os valores que você vai ver na descrição são diferentes, porque aqui eu estou fazendo só meia receita. Eu vou adicionar todo o sal e volto a mexer minha farinha até que esse sal seja incorporado. Sal incorporado e eu continuo usando a ponta dos meus dedos para incorporar o restante da farinha na massa. Caso você tenha dificuldade, você pode usar uma colher de metal, uma colher de pau, enfim, algum utensílio que te ajude, ou você, claro, pode fazer também essa massa na batedeira. Eu estou segurando com uma mão, e uma dica que a gente aprende não só na pizzaria, mas também na padaria, né, na parte de produção de pães, é você manter uma mão suja e a outra sempre limpa. Eu só não vou trocar a farinha com essa que eu estou mexendo, senão eu vou acabar derrubando a câmera e vou estragar o vídeo. Sigo mexendo até incorporar. E nessa parte eu vou trocar a ponta dos meus dedos
pela palma da minha mão. Posso usar esse método de soco, onde eu incorporo a farinha que está no fundo do meu bowl dentro dessa massa maior. Uma vez que a farinha foi totalmente incorporada, eu vou jogar a massa toda na bancada e começar a trabalhar ela apenas com as mãos, já não mais com a ponta dos meus dedos. E aqui, galera, a gente tem talvez a primeira parte mais importante desse método. Eu vou, claro, incorporar todo o que ficou na bancada, mas percebe que eu vou modelando a massa, mantendo o tensionamento de fora para dentro. Então, eu faço 3 empurrões com a palma da minha mão. Você pode usar uma mão, você pode usar as duas. E aí, a parte de fora eu não inverto. O que isso significa? Que eu estou puxando o tensionamento de fora para dentro. Então, eu não sei se vocês conseguem perceber, mas cada vez que eu viro a massa, é para aquela parte que estava para fora, continue para fora. E aí eu puxo de fora para dentro. Então, com a palma da minha mão eu empurro e com a parte dos meus dedos é como se eu estivesse puxando essa parte exterior. Depois que a minha massa já ficou uniforme, eu vou fazer uma bolinha e vou começar a puxar ela da parte mais distante para a parte mais próxima do meu corpo e vou girando essa bolinha para cada puxada que eu dou. Terminado isso, eu vou usar a palma da minha mão para ir diminuindo as irregularidades. Vocês podem notar que essa massa está bem rugosa. Eu deixo ela descansar 15 minutos e repito esse processo, sempre cobrindo para que ela não resseque. O que é importante ter em mente? A cada processo desse, o que eu vou buscar é uma massa mais elástica e uma massa mais lisa. Aqui ela já começou a criar essa elasticidade e agora eu preciso que ela fique mais lisa. Esse processo é o desenvolvimento das cadeias de glúten. Então, quanto mais forte a farinha, melhor eu consigo desenvolver esse glúten. Essa farinha que eu estou usando é uma farinha de média força, ela deve ter aí uns 13 gramas de proteína. Para fazer pizza, para uma fermentação sem muita hidratação, ela é ótima. Essa já é a 4ª vez que eu faço esse processo e nota a diferença da massa. Ela está muito mais lisa, ela está muito mais elástica. Mas eu continuo. Dá uma olhada como ela já praticamente chegou no ponto de véu. Eu consigo segurar só com a ponta dos meus dedos sem que ela rasgue. E sigo esse processo. Tensiono e descanso por 15 minutos, cobrindo sempre a massa. Depois de 4, 5 vezes, eu deixo ela descansar uma última vez por 15 minutos e aí eu vou partir para o corte dessa massa. O ideal é que ela fique mais cilíndrica, que ela tenha não mais um formato ovalado, mas um formato que facilite o meu corte. Essa daqui eu vou cortar em 3 bolinhas, nem vou pesar, vou fazer de olho mesmo. Você pode usar uma espátula ou você pode usar a mão. E claro, se você não tiver familiaridade, você pode pesar sem problema nenhum essas bolinhas e acaba ficando mais fácil, tá?
Com a mão, eu vou usar o mesmo processo de uma mussarela. Eu vou apertar como se eu estivesse esganando a massa, e aí eu puxo com a outra mão. E a última, praticamente, eu nem precisei mexer. Separadas as bolinhas, a gente passa para o processo de modelagem. E no processo de modelagem, a gente vai usar o mesmo tipo de tensionamento que a gente usou na bola maior. Então, eu vou puxando as bolinhas ao meu encontro, ao encontro do meu corpo. Eu posso usar uma mão, eu posso usar duas mãos, vai depender, obviamente, da sua prática. E a ideia é que essa massa fique o mais uniforme possível. Nota que essa bolinha no corte, ela não ficou tão uniforme. Ela tem algumas partes que ficaram meio enrugadas. Eu até deixei isso meio de propósito, justamente para mostrar como o método de tensionamento vai corrigir essas irregularidades e a sua bolinha, no final, vai acabar ficando lisa. Isso é muito importante. Para esse tipo de tensionamento, é importante que você deixe sempre as suas bolinhas uniformes, senão você vai acabar tendo problema na hora de abrir a massa. Caso você queira, o outro processo que você pode usar é um processo que eu chamo de cone. Eu acabo até usando ele muito. Então, com uma das mãos, você forma uma espécie de cone, de aro, e com a outra você vai empurrando o meio da bolinha para fora, como se a sua mão servisse como um aro, como um cone, enfim. E aí você segue o processo de tensionamento. Feito isso, só guardar essas bolinhas num recipiente com tampa hermética, deixar na geladeira por 24 a 48 horas. Tira 3 horas antes e elas vão estar prontas para o uso. E aí eu queria aproveitar para fazer um recheio diferente. É um creme de berinjela. Basicamente, você coloca uma berinjela inteira, tá com casca lavada, obviamente, na air fryer, deixa 10, 15 minutos, tira essa casca e bate num processador, num liquidificador, com azeite, parmesão, suco de limão, lemon pepper, e aí você pode adicionar sal, pimenta e até um pouquinho de alho. Bateu tudo, tá pronto o nosso creme de berinjela. Esse creme eu vou usar como base da pizza. Ele fica bem leve e bem saboroso. Agora é só tirar a nossa massa. Vocês podem perceber que ela ficou bem grudadinha. Eu estou usando essa espátula de metal, não achei a minha espátula de plástico, então eu tomo um pouco mais de cuidado com ela, para ela acabar não arranhando, não puxando plástico. E mesmo ela quadradinha, é muito simples. Eu vou dar uma moldada nessa massa, para que ela volte a ficar redonda, corrijo isso lá na pá, e depois ela vai para o forno, vocês vão ver como é que ela vai ficar. E aí é só abrir usando as mãos. Coloquei a minha massa na pá. De novo, eu estou usando essa pá de madeira, então eu prefiro, nesse caso, quando eu uso essa, colocar o recheio. Quando eu uso a de metal, eu prefiro abrir na bancada quando eu tenho espaço. Aqui eu estou sem espaço e sem a de metal. Basicamente eu vou espalhar esse creme de berinjela e vou adicionar um pouquinho de molho de tomate por cima. Se você quiser, pode só adicionar um pouquinho de azeite. E a gente vai assar, como eu estou usando o forno Ariete elétrico, a gente vai assar em 2 etapas. Então na primeira etapa vai o creme de berinjela, um pouquinho de parmesão e um pouquinho de molho de tomate por cima. Depois disso eu vou adicionar o meu queijo. Um pouquinho mais de azeite e bora colocar essa pizza agora para finalizar no forno.
E tá aí, esse é o resultado final. Adicionar só um pouquinho de folhinhas de manjericão. Essa pizza fica legal também com tomilho limão. Vai muito bem com esse creme. É isso, sem muitos segredos, sem muita enrolação. Espero que você tenha gostado do vídeo. Mais uma vez, o meu obrigado do fundo do coração. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, ou pelo menos te divertido. Se você não é inscrito, eu te peço para se inscrever nesse canal. Eu tento fazer o meu melhor. E te vejo no próximo vídeo. Mais uma vez, meu muito obrigado e boas pizzas!